Nesse momento eu quero trazer para vocês uma reflexão do coração de Deus para o seu coração. No último domingo, em Recife, em uma das praias, um jovem de 12 anos estava tomando banho, se divertindo, brincando. E infelizmente, ele foi atacado por um tubarão. E devido aos ferimentos, ele não resistiu e faleceu na manhã de segunda-feira. Muito trágico, muito triste, certamente deixou uma dor muito grande nos corações da família e daqueles que ele ama. Recife tem praias altamente perigosas, inclusive a praia de Boa Viagem, mas além dos perigos tem também placas que sinalizam proibido tomar banho. Os tubarões podem lhe atacar. Então, aqui e acolá podemos encontrar placas de advertência. E além das placas, aquele jovem também foi advertido. Alguém chegou até ele e disse: rapaz, venha mais para cá porque aí é muito fundo, muito perigoso e você pode ser atacado por um tubarão. E aquele jovem, infelizmente, não deu ouvidos. Ele não obedeceu às placas que sinalizavam e não obedeceu às pessoas que também lhe advertiam. E por conta da sua desobediência, hoje ele se encontra na sepultura. E acordei hoje com essa mensagem, amigos. E com o tema O Preço da Desobediência. E eu quero ler com vocês o que está escrito aqui na Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, gente, o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, ela adverte: o salário do pecado é a morte. Às vezes, quando você vai assim, em algum funeral, a gente escuta o clamor dos familiares e muitos dizem assim: meu Deus, por que o Senhor quis? Meu Deus, por que o Senhor levou meu filho ou meu pai de uma maneira tão trágica? Amigos, nunca foi plano de Deus a morte para o homem. Deus não fez o homem para morrer. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E assim como Deus é eterno, Ele fez o homem para viver eternamente. Não, Ele não fez o homem para ser eterno, né? Porque eterno é só Deus, porque não teve princípio e nem terá fim. Mas o homem teve um início, né? Que foi em Deus. E por isso ele não é eterno, mas Deus o criou para viver eternamente. Agora, a desobediência a Deus foi que trouxe o pecado. Jesus, em Deus, chegou para Adão e Eva e disse: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas dessa árvore não toque, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Não é que naquela árvore tinha veneno, não é que a árvore fosse venenosa, mas é a questão da obediência. Então Deus disse: não toque. Se você tocar, certamente você vai morrer. Mas por que vai morrer? Por conta da desobediência à autoridade divina. Então o homem escolheu, juntamente com a sua esposa, desobedecer a Deus. Ele escolheu a morte. Então, amigos, quando nós escolhemos pecar, nós estamos escolhendo a morte. A Bíblia é clara ao dizer: o salário do pecado é a morte. E também está escrito em 1 João capítulo 3, que pecado é a transgressão da lei. Então, quando pecamos, quando desobedecemos a Deus, a tendência é morte. Aquele jovem viu sinalizações na praia: não tome banho porque é perigoso, tem tubarão. Alguém foi lá e advertiu a ele: não vá. Mas o jovem preferiu ir
e hoje está morto. Assim também, amigos, a Bíblia Sagrada adverte: o salário do pecado é a morte. Aquele que transgride a lei comete pecado. E todos nós, a maioria dos lares, tem a Bíblia Sagrada em casa. E além disso, os jovens evangélicos estão pregando, até mesmo os católicos, muitas pessoas se dispõem a ensinar a Bíblia, a mostrar que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes, apesar de vermos essas advertências na Bíblia, apesar de alguém chegar para nós e nos advertirmos, mas nós escolhemos pecar. E quando escolhemos pecar, estamos escolhendo a morte. O versículo não termina aí. Ele termina com a promessa. Eu quero terminar essa mensagem lendo para vocês novamente o versículo que diz assim. Nós lemos Romanos 6:23 e no final diz assim. Eu vou ler o verso todo para compreensão melhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, amigos, nós somos pecadores porque nascemos no pecado. Eu sou pecador não porque eu peco, mas porque já nasci pecador. Como diz a Bíblia, o pecado entrou no mundo por um só homem, e assim todos os homens pecaram. Então é isso, amigos. Nós pecamos por natureza porque somos pecadores. É tão fácil pecar como é fácil respirar. Mas a Bíblia diz que a Bíblia nos dá uma promessa que é Jesus, para nos livrar do pecado. Jesus veio para destruir dos nossos corações as obras do maligno. E só temos que tomar uma decisão: aceitar a Jesus como nosso único e Senhor e Salvador. Pecar é fácil, mas estando em Cristo é impossível. Ou seja, como disse um certo pregador, olhando para mim eu não vejo como me salvar, mas olhando para Jesus eu não vejo como me perder. E Filipenses 4, verso 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então você quer se livrar do pecado, você quer se livrar do maligno, esconda-se em Cristo. É impossível Satanás lhe tocar. Como diz em 1 João 5,18 o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, amigo, se você entregou-se a Jesus, nasceu de novo, não peca. E o maligno não lhe toca. Por quê? Porque estamos escondidos em Cristo. No momento que nós desviamos os olhos de Jesus, já cometemos pecado. Aliás, pecado é desviar-se de Deus. Então, que Deus te abençoe nesse dia e lembre-se, em Jesus temos vida eterna para sempre. E sem Jesus, o salário de quem está sem Jesus é a sepultura. As nossas sinceras condolências para a família do jovem que perdeu sua vida na praia. E aos demais amigos fica a advertência. Aos amigos que aí de Recife, cuidado. Observe as advertências, observe as placas. E ao povo de Deus fica também a advertência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus para a nossa vida e viver eternamente está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até a próxima.